Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalham de casa frequentemente. Eles não podem ser prejudicados também. Então, isso é uma coisa que a gente discute há muito tempo. O Flamengo, como 8 jogadores saíram, principalmente 7 jogadores, né? O Pires na Mota voltou agora, foi um beneficiado de adiar os seus jogos. Eu não sei como os outros clubes não gritaram. Um Atlético Mineiro que perdeu muitos jogadores. Mas para a seleção do nosso país, não. Foi o Arana, foi o Guga. Mas se você juntar com os jogadores que foram para as seleções dos outros países, o Atlético também perdeu 4, 5 jogadores, o Palmeiras também, o próprio São Paulo, enfim. É discussão que a gente vai ficar aqui muito tempo falando, mas focando no Flamengo, bom para o Flamengo não jogar. Até os jogadores que permanecem para treinar tiveram 2 dias e meio de folga, dá uma respirada, volta, o Rogério Ceni vai trabalhar tática, Zinho, mas esses caras estão fora, a maioria são titulares. Mas o Arão tá ali, né? O Gustavo Henrique tá ali, o Léo tá ali, o Bruno Viana tá ali, o Felipe Luiz está, o Diego Alves. Então, ele vai aproveitar também para sistema de jogo, esse ajuste defensivo, porque com os atletas que estão ali, que vão ser utilizados, ele vai poder fazer isso, coisa que todo treinador reclama que não tem tempo para treinar, ele vai ter nesse período. Então, é olhar para o copo cheio de uma coisa difícil, perdeu muitos jogadores aí, saindo para as seleções, ele vai ter um período de descanso e de treinamento com os que ficam, e o Flamengo esperando o retorno dos seus atletas para depois se preparar para as competições. Ozinho, você conhece muito o Flamengo e tem um ponto importante que a gente previu no nosso roteiro aqui do programa, até em função da mobilização da torcida do Flamengo. Hoje, durante a nossa reunião de pauta, um dos assuntos mais comentados no geral na internet, no Twitter, o famoso Trending Topics, era Renato Augusto. A torcida do Flamengo pedindo, muita gente, Renato Augusto está praticamente livre no mercado, é cria, e enquanto esteve aqui roeu o osso, Renato Augusto seria uma boa, tem mais um, olha lá, Renato Augusto chega quando? E aqui a gente não vai especular, a nossa função é tentar ver se isso tem alguma verdade, é só torcida pedindo, ou na Gávea isso é uma possibilidade. Então a gente vai ver como está o status do Renato Augusto hoje. Ele está na China, no Beijing Guan. O contrato dele é até o fim deste ano, ou seja, é um cara em reta final de cumprimento de contrato, 31 de dezembro de 2021. No ano passado, jogos 24, 4 gols, assistências. O último jogo dele foi dia 10 de dezembro de 2020. Ele que foi o líder do time dele, o Guan, Beijing, na última temporada com 7 assistências. Óbvio que a gente não vai, eu não vou jogar para vocêzinho, para entrar na questão especulativa, que não é isso. É com a sua cabeça de ex-jogador, cara que trabalhou em clube como dirigente, que conhece o Flamengo, com a saída do Gerson, vai entrar uma grana. Qual você acha que é a estratégia? Apostar em quem está lá, dar valor em quem está no elenco, tem jogador para fazer isso, ou pegar uma parte dessa grana e justamente tentar repor essa posição do Gerson com um cara, por exemplo, com um perfil, por exemplo, de Renato Augusto? Olha, gosto muito do Renato Augusto, inclusive nesse meu currículo que você deu aí de ex-dirigente, eu comecei como diretor de futebol no Flamengo. E uma das minhas grandes solicitações de tentativa foi trazer o Renato Augusto, quando ele estava na Alemanha ainda. E financeiramente, aquele momento do Flamengo não é o momento de hoje. E na competição, ele preferiu ir para o Corinthians, que financeiramente, olha como é que o futebol muda, né? Naquela época teve uma condição melhor, ofereceu uma condição melhor para o atleta. Então, eu conversando com o empresário do jogador, tentei, o jogador queria ir para o Flamengo, por essa identificação, o Renato Augusto estava muito empolgado, mas é claro que não dava para cobrir a proposta que o Corinthians fez para ele, e ele foi para o Corinthians e foi vitorioso, né? Voltou à seleção brasileira, é um baita do jogador. Eu só fico preocupado, é o seguinte,
nessas informações que a gente viu na tela, o último jogo dele foi em dezembro do ano passado, ou seja, ele está esse tempo todo sem jogar, 5 meses mais ou menos, pelo que eu entendi ali, não sei se é isso, entendeu, Felipe? Mas aí me preocupa isso, esse período todo sem jogo. Já é um jogador de 33 anos, mudou muito, o jogador se cuida, tem muito mais condições de estrutura de clube para proporcionar jogadores já com mais idade a render um bom futebol, sim. O Flamengo tem isso, mas olhando para o time do Flamengo, que tem Felipe Luiz, que tem Diego, nesse setor de meio campo precisa mais de dinâmica, não sei se ele é a peça para substituir o Gerson. Se financeiramente o custo não é alto, tê-lo também no elenco é bom. Agora, ser o jogador para substituir essa função que o Gerson faz de vai e vem, de recompor na marcação, mas chega na frente como um meia, é o coringa do time, eu olharia para o mercado e buscaria um jogador mais jovem. E também dentro do elenco, o Rogério Ceni vai ter que buscar isso. O Renato falou do Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia, me entrega mais fisicamente do que o Renato Augusto. Não sei como ele vai voltar da cirurgia, mas é mais jovem, tem mais mobilidade, canhoto, habilidoso também. Não é o meia como o Gerson, mas defensivamente marca mais do que o Gerson. Então não sei se ele não ocuparia melhor essa função, dando uma liberdade para o Diego, ou voltar o Arão para volante. Então tem várias opções do Rogério Ceni. No mercado, eu olharia de buscar um jogador mais jovem, ter uma opção com essa grana que vai entrar, e o Flamengo está bem ajustadinho financeiramente, mesmo nesse período difícil. Eu além de um possível retorno do Renato Augusto, ainda buscaria um jogador para essa função mais jovem.